Eu vou chamar a Lídia Brito, ela já está aqui comigo. Lídia, boa tarde, seja bem-vindo. Lídia Brito, boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que nos acompanham. Lídia, vamos trazer informações aqui no Jornal do Piauí a respeito da questão do uso de máscaras na cidade de Teresina, no estado do Piauí e no estado do Maranhão. Lídia, esse assunto, inclusive, envolveu a administração pública hoje, né, Lídia? Hoje o doutor Pessoa se manifestou com relação a esse assunto, Joelson, porque os estados vizinhos aqui, no caso o Maranhão, já começa a discutir. O governador Flávio Dino baixou um decreto, né, liberando, e isso reflete, claro, aqui em Teresina, né? Aqui tá as informações postadas por Flávio Dino, governador do Maranhão, através das redes sociais. Assinei agora o decreto que torna facultativo o uso de máscaras em locais abertos no Maranhão. Valerá à vontade de cada pessoa. Em locais fechados, haverá regras que serão divulgadas amanhã. Friso a imprescindibilidade da vacinação para que sigamos avançando. Foi a postagem de Flávio Dino sobre o assunto. Mas e como é que fica a situação do estado do Piauí? Como é que o maranhense recebeu essa notícia aqui? Eu vou falar ao vivo com Débora Radaz, que traz informações no Jornal do Piauí. Débora. Joelson, a população daqui da cidade vizinha, Timon, não aceita muito essa ideia da liberação de máscaras. Na manhã de hoje eu fui lá em Timon, conversei também com o secretário de governo da prefeitura para saber como a prefeitura vai tratar este assunto, se realmente essa medida vai chegar em Timon e como vai ser essa relação, né? Porque tem muita gente que transita entre Timon e Teresina. Vamos saber também como o Estado vai lidar diante disso. Vamos ver na reportagem. Com a pandemia, desde o começo de 2020, a máscara de proteção continua sendo fundamental para a prevenção contra a Covid-19. A população passou a usar o acessório o tempo inteiro. A medida que era obrigatória no estado do Maranhão, agora não é mais. Tem que usar, continua, que nós ainda estamos ainda em pandemia. Tem que continuar. Ainda mais se a gente que é idoso, não está escapo de dar ainda a Covid, não, que eu dou isso horrível. Que eu dei, eu estou aqui por graças a Deus. Eu acho que não pode ainda não. Tem muita gente que não foi vacinada e nem quer se vacinar. É ruim usar máscara, claro, mas não pode. Eu não acho legal, porque eu acho que a doença ainda nem acabou direito. Para a pessoa usar para tirar assim, entendeu? Sem lógica. O governador Flávio Dino assinou um decreto que desobriga o uso de máscaras de proteção em locais abertos e que valerá à vontade de cada pessoa. Em locais fechados, haverá regras que serão divulgadas quando for publicado o decreto e que a vacinação se torne imprescindível para o avanço. A liberação de máscaras no Maranhão segue o que vem sendo feito em outros lugares do país, como no Rio de Janeiro e Distrito Federal. Em Timon, 46% da população está totalmente imunizada. A medida ainda não chegou aqui. E quem transita diariamente entre Timon e Teresina, por enquanto, não pode nem pensar em deixar de usar este acessório importante de proteção contra a Covid-19. A Prefeitura de Timon deve reunir o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e as autoridades de saúde para avaliar se vai seguir a liberação ou manter a obrigatoriedade do uso da máscara nos locais abertos. O município está avaliando, nós estamos esperando a publicação para avaliar os parâmetros dessa decisão e nós traremos para a realidade local. É válido frisar também que o governador, sempre que anuncia mudanças, ele diz respeito à Grande Ilha, aos 4 municípios que envolvem a Grande Ilha de São Luís. Mas aqui em Timon a gente observa parâmetros locais, a conjuntura local, que envolve necessariamente as condições sanitárias do município de Timon, somadas, por exemplo, a de Teresina, já que nós compomos a Grande Teresina. O diálogo entre as cidades deve acontecer após a publicação do decreto. O Comitê de Operações Especiais do Piauí, o COI, analisa pontos que ainda não são favoráveis para a nova medida. Quanto mais o tempo passa, mais a gente recebe dados de que 6 a 10 meses depois da vacinação, a imunidade da gente reduz e a gente provavelmente vai precisar ser vacinado de novo. Então,
qual é a data? Qual é a periodicidade? A gente não tem certeza ainda. Então, assim, está muito cedo. A gente está trabalhando com os eventos testes. Eu acho que está muito cedo para a gente falar em deixar de usar máscara. Ainda é a nossa principal barreira, ainda é a nossa principal forma de nos proteger. Lembrar que nós tivemos sorte. Nós não recebemos ainda, não tivemos variante Delta aqui no estado diagnosticado. A despeito de muitas pessoas não seguirem as medidas higiênico-sanitárias, então a gente ainda precisa. O arroz com feijão, o beabá, o mais simples, usar máscara, lavar a mão, ficar um pouquinho distante, 1 metro é pouca coisa, é suficiente para a gente bloquear essa doença. E é preciso considerar que, para determinar a liberação das máscaras, a população deve estar com pelo menos 70% vacinada, totalmente imunizada. Eu vou conversar agora com o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, para falar sobre, diante essa situação, esse decreto do Maranhão, nosso estado aqui vizinho. Por que o Maranhão está tratando este assunto agora e o Piauí ainda não se fala sobre liberação das máscaras? Boa tarde. Olha, nós aqui do Centro de Operações da Emergência do estado do Piauí, nós vamos, em algum momento, discutir essa matéria. Mas, nesse momento, o que é mais importante não é liberar as máscaras, é conscientizar todos para a vacina. Nós precisamos vacinar mais. Olha, hoje nós temos, com a primeira dose, 73% da população do estado vacinada. Em Teresina, 74% da população está vacinada com a primeira dose. Mas com a segunda dose, nós temos no Piauí 53% vacinado. E em Teresina, 52%. Nós temos que entender que 200 mil pessoas, ou precisamente 194 mil, tomaram a primeira dose e não voltaram para receber a segunda dose. Nós estamos discutindo com os municípios, inclusive, busca ativa e em busca dessas pessoas para sensibilizá-las e aí fazer a aplicação da segunda dose. Então, essa preocupação com o uso de máscara é uma preocupação da população. Você vê que aí em Timon, várias pessoas foram ouvidas. E o que as pessoas diziam? Que, embora não fosse mais obrigatório, mas elas iam continuar, porque na verdade não é porque deixa de ser obrigatório que as pessoas vão deixar de usar. As pessoas estão sensibilizadas, estão conscientes que a máscara é uma barreira para que a gente possa contrair a Covid-19. Então, nós vamos analisar no Piauí, vamos, no momento certo, olhando para as condições epidemiológicas do Piauí. Nesse momento, o nosso índice de transmissibilidade está em 0,9. É um índice que não é confortável para que a gente possa colocar para a população, nesse momento, o relaxamento das medidas. Nós temos que continuar usando máscara, nós temos que continuar higienizando as mãos periodicamente com água e sabão ou com álcool em gel ou álcool líquido a 70%. Nós temos que propiciar o distanciamento entre as pessoas, distanciamento mínimo. Nós temos que respeitar todas essas normas de prevenção. Porque o doutor Noronha, que é infectologista, que acabou de falar, que é membro do COI, ele disse que isso é o arroz com feijão. É aquilo que é mais simples e mais poderoso para que a gente efetivamente possa conter a Covid-19. Além dessas medidas, a vacinação, que nós estamos trabalhando muito, o governador Wellington Dias trabalhou muito, lá de onde está, participando da COP26, o governador Wellington Dias todos os dias recebe os dados, se comunica com nossos técnicos, comigo mesmo, acompanhando passo a passo isso. Olha, ontem nós tivemos 0 óbitos. Que notícia que abranda nosso coração, nos deixa feliz. Mas antes de ontem nós tivemos 6. Quantos nós teremos hoje? Isso nos deixa angustiado. Nós temos que lutar para a gente poder vencer efetivamente essa epidemia. E a vitória definitiva se dará com a imunização completa da nossa população. Vamos continuar vacinando, vamos chamar quem não voltou para a segunda dose, que volte logo. Com relação à meta do Ministério, do PNI, nós já vacinamos 100% com a primeira dose. Mas, com relação à nossa população,
nós vacinamos 73%. Então nós estamos querendo vacinar cada vez mais. Nós temos uma luta aqui na Secretaria Estadual de Saúde, que é garantir a vacina para os adolescentes. Graças a Deus foi autorizado. Estamos vacinando as pessoas, as crianças de 12 aos adolescentes de 17. Mas nós já temos outra luta. Ora, se a agência reguladora americana anunciou que podemos vacinar as crianças de 5 a 11 anos, por que nós não vamos vacinar? Nós estamos cobrando da Anvisa a vacinação das crianças também. Então, nós temos tantas preocupações, tanto trabalho, vamos continuar lutando, trabalhando, se esforçando. No momento certo as coisas acontecem. E no momento que a taxa de transmissibilidade, as condições permitirem, efetivamente o COI do Piauí vai se manifestar e vai deliberar. Nós não fazemos observações nem críticas sobre a decisão dos outros estados. Cada estado decide sobre as condições locais. As nossas condições, nesse momento, não nos permite a tomar essa decisão. Secretária, a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no Maranhão, ela estava em Timon, está valendo até domingo. Próxima semana, conversar com os agentes de saúde, secretário de saúde da região, para ver o que fazer após o decreto do governador do Maranhão. Caso isso aconteça, a liberação de máscaras no Maranhão, a gente sabe que as pessoas transitam muito entre as duas cidades. Quais são as estratégias, serão as estratégias do Estado para que a população não corra o risco de ser contaminada? Pode haver barreiras? Aqui, ao adentrar o Piauí, efetivamente vale a norma do Piauí. Então, a máscara no Piauí é obrigatória. E eu tenho certeza, a gente viu aqui a sensibilidade das pessoas, já falando aqui, dos gestores lá. São cidades irmãs, certo? Cidades que a comunicação e a frequência do trânsito, do tráfego de pessoas de lá para cá, daqui para lá, é muito grande. E eu acredito muito na sensibilidade das pessoas. Eu acho que a gente vai continuar usando máscara por mais algum tempo e no momento certo, como o próprio governador Wellington Dias já anunciou, lá para dezembro a gente olha para esses dados, reúne o COI, faz uma avaliação com essa transparência com a população, que sempre foi a nossa marca na condução dos trabalhos da pandemia. Nós vamos discutindo com a população e com os órgãos técnicos para saber o momento certo de tomar essa decisão. Ainda não chegamos nos 70% do público vacinado, né, totalmente imunizado com as 2 doses. E o Estado vem trabalhando a evolução das fases de flexibilização. A gente está agora no momento de eventos testes. Após isso, quais são as outras estratégias para que a gente chegue a esse ponto de 70% e aí possa haver a liberação do uso de máscara, por exemplo? Olha, o que determina a flexibilização é aquilo que a gente tem visto. Nós tivemos um momento com todas as atividades fechadas, depois começamos a fazer liberações de atividades. Hoje nossa vida, do ponto de vista das atividades econômicas, voltou praticamente ao normal. A última fronteira que a gente ainda tinha que avançar era na questão dos eventos. Os eventos estão permitidos, mas em ambiente fechado 200 pessoas, em ambiente semiaberto 500 pessoas, e em ambiente aberto 50% da capacidade daquela área onde está acontecendo o evento. Isso, acrescido a essa determinação, uma série de recomendações. Vamos realizar eventos testes, estamos, junto com os organizadores, discutindo a questão, por exemplo, da Expoapa, que vai ser um evento teste determinante para também a gente fazer esse olhar e fazer novas liberações. Temos sistemas informatizados, temos sistema de acompanhamento de vacinação, sistema de acompanhamento de exames que serão feitos lá. Existe todo um rigor e eu acredito que olhando para a ciência, olhando para o avanço da epidemia em cada processo de liberação, que nós vamos poder ir construindo as decisões futuras. Antecipar é muito complexo, é muito complicado. Então, eu sempre fui muito disciplinado
eu só faço aquilo que é deliberado pelo colegiado. Só me comunico com aquilo que já foi deliberado pelo colegiado. E acho que a melhor maneira de eu me comportar como secretário estadual de saúde é dessa forma. Até o final, respeitando a ciência, a técnica e o centro de operações da emergência. Muito obrigada pelas informações, secretário estadual de saúde Florentino Neto, falando, Joelson, sobre a liberação de máscaras. Então, o Piauí permanece a obrigatoriedade, tão cedo não vamos deixar de usar nossas máscaras, mas focando aí na evolução do esquema vacinal aqui no estado. Joelson. Muito obrigado, Débora Radassi. Muito obrigado ao secretário de Saúde, Florentino Neto, falando a respeito da posição do Estado, da posição da Secretaria de Saúde, inclusive prudente em relação a observações. Não se envolve, não fala, né, a respeito da decisão do Maranhão. A decisão do Maranhão é do Maranhão. O secretário apenas garante que no Piauí, por enquanto, o uso de máscaras é obrigatório. Lídia, doutor Pessoa, prefeito de Teresina, falou sobre o assunto. Falou, e ele segue essa mesma prudência do secretário de Saúde, Florentino Neto. De acordo com o prefeito Joelson, não é hora da liberação. Ele diz que é preciso ainda avaliar o que diz a ciência. Vamos ver. Não passa pela cabeça do prefeito nesse instante, diálogo pode haver, para deixar livre as pessoas andarem sem máscara. A pandemia ainda está aí. Algumas regiões do mundo está vindo, vamos chamar assim, a terceira onda. No Brasil, alguns lugares aqui também tem essa preocupação. Nós vamos devagarzinho, observando, mas esse momento o prefeito de Teresina, a sua análise como médico e aconselhado também pelo COI, não vamos deixar as pessoas andar livremente sem máscara. Por enquanto nós vamos analisando, mas a determinação do prefeito aqui na entrevista é que deva usar máscara. Gostaria que os estados vizinhos aqui nós tivéssemos um consenso, não fazer isoladamente, mas eu estou dando a entrevista para a imprensa que mesmo de maneira isolada, meu posicionamento não é liberal. Não é liberal. Nem livre nas praças, nas ruas, nem muito menos nos ambientes fechados. Doutor Pessoa, então, seguindo o caminho da prudência, hein? O mesmo de Florentino Neto, né? O prefeito coloca aí que é uma posição individual, Joelson, porque ele ainda não conversou com o comitê científico, não conversou com o governo do estado, mas a posição que ele vai defender é essa, de que o estado, Teresina, né, também mantém a obrigatoriedade de máscara, pelo menos até o final do ano, para ver aí como é que vai se desenvolver, né, essa questão da vacinação, até chegar a um nível da população vacinada que dê segurança para que, de fato, possa começar a ocorrer essa liberação do uso de máscaras. Quem também falou foi a governadora em exercício, Regina Souza. Lídia. A vice-governadora falou com o Elivaldo Barbosa e ela mantém essa mesma cautela, Joelson. Ela disse que é preciso esperar. Vamos ver. Eu vi com preocupação, porque a gente tinha, inclusive, era uma coisa do consórcio Nordeste, assim, de fazer junto. Então, é claro que tem uns estados que estão mais na frente, outros estão mais atrás na vacinação, mas a ideia era chegar a 65% de imunizados. E o Maranhão não chegou, o Maranhão, pelo contrário, ele está bem atrás da gente, inclusive. Então, achei meio precipitado, mas ele deve ter lá as razões dela, não sei se é todo o estado, é só as cidades que já atingiram, também não li como é que foi feito isso, mas eu acho meio precipitado, porque é bem vizinho da gente, né? Tem um trânsito muito grande de maranhense para cá e da piauiense para lá, então preocupa, mas ficar mais atento ainda agora. Bom, preciso ficar mais atento. A Regina Souza já demonstrando preocupação em relação às decisões do Maranhão, né? O estado vizinho, Joelson, o que ocorrer no Maranhão, é claro que vai afetar aqui o Piauí, né? Os governadores, eles têm aí essa cautela, né? O receio dessa liberação e, quem sabe, né, a Covid possa voltar a ter uma maior intensidade. Ninguém quer voltar à época de lockdown, né? Então, é melhor esperar, de fato, mais um pouco e ver aí o que o comitê científico vai dizer com relação a essa liberação. Lídia Brito, agora me chamou a atenção também na fala, né, da vice-governadora Regina Souza, essas questões que envolvem o consórcio Nordeste. É como se Flávio Dino tivesse dado uma pisada fora do consórcio, né, dos entendimentos que existem entre os estados. Por que não fazer tudo em consenso? Pelo menos essa foi uma posição que ficou
clara na fala de Regina, né? Me chamou a atenção isso. Os governadores do Nordeste, eles estão adotando, né, aí essa estratégia de tomarem decisões importantes em conjunto. Flávio Dino se adiantou e os governadores querem discutir isso dentro do consórcio, ver aí essa condição, né, de liberando aos poucos o uso das máscaras em determinadas situações, em determinados locais, mas o governador do Maranhão deu aí esse passo à frente do consórcio e agora o consórcio vai querer dialogar, Joelson, na tentativa aí de que eles possam, os 9 estados juntos, tomarem uma decisão em consenso. Lídia, obrigado. Daqui a pouco você volta para a gente fazer uma entrevista com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do estado. Até lá, Joelson, para falar de política. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, Lídia.